Agora eu tenho a honra de chamar os nossos speakers para o painel Liderando a Sustentabilidade na Saúde, o Marcelo Lorencin, que é CEO e founder da Shift, a Débora Ramadan, que é diretora técnica da FIP Medicina Diagnóstica, Roberto Botelho, empreendedor e presidente da Fundação Adib Jatene, Emerson Gasparetto, renomado executivo sênior no setor de saúde, Masanori Shibata Jr., que é CEO do Doutor Consulta, e Wagner Tavares, que é neurocirurgião e diretor executivo do Grupo Ana Rosa. Uma salva de palmas. E aqui... Fica à vontade. A única coisa é que alguns de vocês, né, a gente pediu uma gentileza de enviarem um slide. Quem enviou, a gente colocou aqui na sequência, seguindo a sequência da foto. Então, tem um slide da Shift, da FIP e do Grupo Ana Rosa. Tá? E aí passa o slide, é isso? É, para ficar no fundo a hora que você tiver. Pode passar? Ah, na hora que... E olha, a Paula vai ficar contente. Mas esse é para passar que horas? Não, a hora que você quiser falar uma fala da Shift. Isso. Então, Tá bom? E Oi? Divide, por favor. Aí tem que tirar foto depois do grupo. Tira a foto depois? Com slide só para ficar no Alô? Alô? Bom dia a todos, obrigado pela presença, né? Obrigado, Fernando, parabéns aí para sempre mais um evento para a gente falar de tecnologia, né? Bom, eu sou, me apresentando, a gente vai começar com as apresentações, né? Eu sou Marcelo da Shift, founder, né, de uma empresa de medicina diagnóstica, software para medicina diagnóstica, que a gente atua aí pelo Brasil como um todo e também na América Latina. Hoje a gente já faz aí aproximadamente na área de laboratório, né? Porque tem laboratório, anatomia e radiologia, que são outras áreas que nós começamos, processamos aí em torno de 20% do volume de exames do Brasil, né? O que nos deixa aí com muito orgulho, mas com uma tremenda responsabilidade sobre esse impacto que a gente tem nas nossas soluções. E a gente é uma empresa de mais de 30 anos, né? Então, é uma trajetória bastante grande. Então, é muito bom estar aqui com vocês, com pessoas que a gente respeita e gosta bastante. E vou pedir para, então, cada um se apresentar rapidamente antes de a gente entrar no tema. Me parece que tem alguns slides. Então, começamos aqui pela Débora, né? A Débora parece que tem um slide aqui. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade. Então, eu sou Débora, sou diretora técnica da FIP Medicina Diagnóstica. A FIP Medicina Diagnóstica é uma empresa também de 48 anos aí no mercado. O nosso core é análises clínicas, mas nós temos vários outros modelos de negócio, então Instituto do Sono, pesquisa, outras áreas aí importantes dentro da saúde, de relevância social. Somos uma empresa privada, sem fins lucrativos e filantrópica, então, por isso, a gente atende aí boa parte do sistema público de saúde, mas trabalhamos com toda a cadeia. Então, hoje, 80% do nosso atendimento são para clientes públicos, é para o SUS, é voltado para o SUS, mas temos aí outros grandes braços de negócio, de diagnóstico também. Fazemos hoje apoio para outros laboratórios. Esse é um negócio que está crescendo bastante e é um prazer estar aqui com todos vocês. A gente pode continuar em sequência aqui dos slides, né? Então, agora tem do Grupo Ana Rosa, né, Wagner? Por favor, se apresente. Bom dia a todos, obrigado aí pelo convite. Meu nome é Wagner, eu sou CEO do Grupo Ana Rosa Saúde. Nós estamos em Santo André há 50 anos agora, em 2025, fazemos aniversário de 50 anos. E nós atendemos uma média de 20 mil pacientes por mês. Realizamos esse ano de 2024 mais de 500 mil exames laboratoriais, 400 mil exames de medicina diagnóstica por imagem. E somos uma associação também privada sem fins lucrativos. Temos também um trabalho no SUS relacionado a cirurgias dermatológicas, câncer de pele. Trabalho bem interessante. E é isso. Bom, obrigado, Wagner, pela presença. Vamos continuar agora aqui. Pode ser aqui em sequência de vocês? Vocês estão com o microfone aí já.
Bom dia a todos. Obrigado, Fernando, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Bom, sou Masanori, hoje como CEO do Doutor Consulta, mas executivo em saúde já há 20 anos. Comecei minha vida no ABC, na antiga Santa Helena, que foi vendida depois para o Dr. Edson da Amil. Depois fui intermédica durante 8 anos na jornada da Bain Capital. Pequena passagem que eu tive na Pets e agora aqui no mundo de acesso, trabalhando com o Doutor Consulta, empresa hoje que focada e já regionalizada em São Paulo, região metropolitana de São Paulo, com 29 clínicas. A gente faz muito diagnóstico também. Na base da cadeia, a gente tem hoje 4 unidades diagnósticas, onde a gente faz pequenos procedimentos diagnósticos, e com uma base de clientes ativos hoje de 1 milhão de vidas e quase 3,5 milhões de vidas que já passaram pela empresa. Acho que todos aqui conhecem um pouquinho da história que o Tomás construiu. Obrigado. Bom, cadê o Fernando? Obrigado, Fernando. Parabéns pelo evento. Eu sou Emerson Gasparetto, eu sou médico radiologista e nos últimos 15 anos a minha carreira executiva foi feita na DASA, onde eu liderei inicialmente a área de diagnóstico por imagem, desde 2010, e posteriormente outras áreas da empresa, e quando a DASA decidiu migrar para a tese de hospitais, eu assumi a posição de CEO da rede de hospitais e oncologia da DASA, onde eu fiquei até maio desse ano, quando eu deixei a empresa. Estou num período de transição aqui, não falo sabático, e sabático tem um pouco de preconceito, parece que o cara fica na praia, né? E se tem um lugar que eu não tenho ido é para a praia nesse período. Então, espero que a gente tenha um bom evento aqui hoje. Bom dia, que bom estar aqui nessa mesa, porque se a gente é a média dos 5 que convive, a troca aqui é impressionante, né, Márcio? Obrigado, Fernando, por essa oportunidade. Eu sou Roberto Botelho, eu sou médico. E comecei a minha jornada no interior, ninguém esquece, porque é a cidade onde nasceu o Uber, é Uberland. Ninguém esquece. E a partir de Uberlândia eu cito isso porque do interior a gente começou uma operação de telemedicina em 1996. E de 96 a gente expandiu, eu tive uma experiência internacional por sair de lá, e essa operação ela foi para uns 7 países. A gente transmitia ali uns 10 mil pacientes dia, quando veio uma segunda jornada de dados. A gente começou a trabalhar dado, mexer com dados, fomos para a pesquisa também. Essa operação de pesquisa hoje, nós incorporamos uma operação chamada MedIQ, que está em 10 países. Ela é uma operação muito interessante, que ela cuida de dados no real world e faz pesquisa clínica também nesses 10 países. A gente tem como nosso principal âncora o Mike Gibson, que é um cara de Harvard, então essa é uma experiência bastante interessante. Participei de por causa dessa jornada, eu participei de muita startup e virou um magneto de startup. A primeira que a gente começou, né, Emerson, a Conexa, em 2017, a Conexa foi uma âncora que puxou outras. Hoje eu estou com umas 17 startups no campo digital, o que levou a juntar uns amigos e a gente criar um fundo de health tech, o fundo Agir Ventures, liderado pelo Romeu Domingues e a Nádia. E esse fundo nos trouxe também muita experiência com outras startups que vão chegar nesse tema. Mas, no fim, a minha apresentação ali está como presidente da Fundação Adib Jatene, porque é também uma fundação de direito privado, sem fins lucrativos, que apoia um hospital público de São Paulo, o Dante Pazanese. E ali a gente tem uma experiência muito interessante em sustentabilidade por causa do alinhamento do setor. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pela presença a todos, né? Agora, entrando no nosso tema, né? O tema sustentabilidade é um tema bastante amplo, né? Quando a gente fala disso, né? E a gente, como atua no setor de saúde, né? A gente tem os desafios, né? Falamos de sustentabilidade, evidentemente, quando a gente pensa nisso, pensa em meio ambiente. A gente normalmente se remete a isso, né? Meio ambiente, ética, mas tem muita coisa por detrás, principalmente a sustentabilidade econômica, que é um dos grandes pilares de você ter uma sustentabilidade dentro de um determinado setor, né? E social, de maneira ampla. E quando a gente fala de trabalhar na saúde, não dá para distinguir uma coisa da outra, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa questão importante de como garantir a sustentabilidade econômica e financeira das organizações. E eu entendo que movimentos como esse que a gente faz, de troca de ideias, e também apoiado
muitas soluções, não só estratégicas, mas também de tecnologia, podem ter aí grandes soluções para os grandes desafios que a gente sabe que existe no setor de saúde. Todo mundo já está cansado de saber, né, que a gente tem o crescimento demográfico aí de população mais, a gente vivendo mais, né, e cada vez melhor, a pressão de custos e qualidade, o paciente empoderado, tudo aquilo que a pressão das fontes de pagamento e assim por diante, e o acesso, principalmente trazendo isso para um contexto brasileiro, de que a gente tem um país continental com mais de 200 milhões de pessoas, né, e 25% só com acesso à saúde privada, mas a gente tem aqui soluções, inclusive na saúde pública, de excelente qualidade. Então, isso tudo traz aí um tema bastante grande que a gente não vai conseguir, talvez, cobrir tudo, mas vamos pegar as contribuições de cada um, pensando nesses pilares aí amplos, né, de como a gente realmente trabalhar cada vez mais na sustentabilidade do setor, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Muito está se falando da ética, principalmente aí na questão da tecnologia, né, de como, inclusive, tem aí movimentos importantes na questão ética. Aliás, o pessoal da CBDL, né, que é um dos signatários, entregou para o Papa, lá, não sei se vocês viram a ética, né, na saúde, que é um trabalho multissetorial. Então, é bem amplo o tema, mas a gente vai tentar cobrir aí nos 50 minutos. Eu queria começar, então, com o Wagner, né, que está aí à frente, a CEO de um grupo que está aí há 5 décadas, né? Então, só isso já é uma prova importante de sustentabilidade, né? E você, como CEO, evidentemente, né, trabalhando no setor de saúde, tem que ponderar, tanto do ponto de vista econômico, social, acesso e tudo mais. Conta um pouquinho dos desafios que você entende, né, como os líderes empreendedores à frente de grupos longevos, né, que são 5 anos aí, um pouquinho da sua experiência nesse aspecto. Na verdade, eu acho que o principal problema, eu vim pensando nesse assunto, né, quando o Fernando fez o convite, essa questão da sustentabilidade, obviamente que ela é multifacetada, você tem essa questão da sustentabilidade, você pode ir para várias áreas, né, ambiental, várias questões. Mas acho que pensando como setor, eu vejo, e vários encontros desses que a gente já veio, você vê inúmeras soluções para a saúde extremamente úteis, eficientes, eficazes. Eu acho que a gente evoluiu muito em tecnologia. Isso trouxe uma eficiência e aí consequente sustentação para o setor, tanto do ponto de vista de qualidade, você poder criar indicadores, poder medir, né, como o paciente está avaliando, como o seu cliente ou o paciente está avaliando o serviço, né, você conseguir gerenciar melhor os dados e criar soluções novas, né. Eu acho que agora, com a inteligência artificial, isso vai ganhar muita velocidade, porque a nossa capacidade de análise vai aumentar muito, já está aumentando. Então, tudo isso nos ajuda muito a ganhar eficiência. Mas eu acho que o principal problema da saúde, e aí para você... Porque, na verdade, assim, a gente tem um problema que ele é artificial, porque você tem uma população consumidora gigantesca. Então, o problema, na verdade, seria o quê? Não ter gente para consumir o serviço. Isso seria um problema. Não, mas nós temos essas pessoas e tem a necessidade. Saúde não é um apêndice, saúde não é iPhone, não é Facebook. Saúde é real, é concreto, é asset real, né? Então, a pessoa precisa. O problema da saúde, na verdade, eu acho que ele é um problema do Brasil, que é o quê? 2 coisas. Um governo ineficaz, que mais atrapalha do que ajuda. E aqui eu não estou falando de ideologia política, entrou esse fulano, saiu o Beto. Não é isso, não. É o quê? O regulatório do Brasil, ele atrapalha demais os empresários, em todos os setores. Atrapalha muito. Qualquer um que tenta abrir uma clínica que seja, não estou falando nem do hospital, uma clínica vai entender o que eu estou falando. É muito difícil você conseguir a papelada, a documentação, os setores não se conversam, o bombeiro não fala com a vigilância, que não fala com... Então, assim, só isso já gera um custo, que isso é custo, no fim do dia é custo, né? A dificuldade, no fim, vira dinheiro, porque não é só que é difícil, você tem que envolver uma série de pessoas no assunto, né? Além dessa questão regulatória, você tem a questão tributária, que agora, com a reforma, é óbvio que não vai melhorar. A reforma é para tributar mais. Não existe reforma para melhorar no Brasil. A reforma sempre é para captar mais, que ainda está incerto para a saúde, mas eu não imagino que vá melhorar. E você já tributar um setor, mais ainda, que já vive no limite,
né, eu não sei nem qual vai ser o impacto disso, essa que é a verdade. Eu acho que essa questão de sustentabilidade vai ser muito impactada pela reforma tributária. Então, acho que o principal desafio no Brasil é, de alguma forma, hoje, né, na saúde, é a gente conseguir se organizar para tentar ter uma representatividade. Eu não sei, talvez seja ignorância minha, mas eu não vejo o setor de saúde tão bem organizado como alguns outros setores do Brasil que conseguem ter um acesso e uma melhor... que o governo veja a gente de uma forma diferente, né? Até porque a saúde é um direito constitucional, né? Então, eu acho que ela deveria ser tratada diferente. Você tem as associações privadas sem fins lucrativos que têm benefícios e tudo, e a gente vê o resultado disso na prática. Grandes centros de excelência hoje eles existem por causa dessa solução, né? Então, eu acho que o maior desafio da sustentabilidade para a gente hoje não é tecnologia, que isso o Brasil... Estou vendo aqui a Shift, 5 países. Quer dizer, para dar um exemplo, né, você tem várias soluções no Brasil que funcionam muito bem já, que podem ser vendidas, inclusive, para o mundo. Então, assim, o brasileiro sabe se virar muito bem. A gente tem a solução, né, em vários setores. Eu acho que o que falta, o principal desafio mesmo, eu acho que ele é estrutural do país. É você ter menos regulamentação, que acaba atrapalhando muito o setor, né? Inclusive, as fontes pagadoras do plano de saúde ele também, hoje, está numa situação muito ruim, né? A gente acaba sofrendo isso porque o plano de saúde ele vai cobrar, ele vai tentar diminuir o prejuízo dele em quem está prestando o serviço, né? Ele está numa situação que o regulatório acaba com ele, porque ele é obrigado a fazer tudo. Ele é um cheque em branco. O paciente, na prática, tem um cheque em branco, né? A legislação permite o que acontece. Então, ele não tem como calcular o risco. Ele tem que cobrar ele cobra um valor que, no fim do dia, a conta não fecha, né? E você tem os prestadores na outra ponta que são exprimidos porque tem que conseguir atender esse plano que também está exprimido. E se você for na raiz do problema, a essência é o regulatório. Se você tivesse uma coisa que não atrapalhasse tanto o empresário, eu acho que o setor conseguiria abraçar mais pessoas. E você teria um ganho em escala. Porque você imagina hoje, se você tem 200 milhões de pessoas sendo atendidas, o ganho que você teria em escala, em preço, em custo, em tecnologia, em tudo isso, né? Então, na verdade, a gente tem um potencial enorme. E eu acho que o principal desafio não está... Assim, as soluções nós já estamos encontrando. O setor já está apresentando inúmeras soluções muito inovadoras, até mais do que países desenvolvidos, eu acho. Eu acho que o principal problema nosso realmente é a gente conseguir se organizar de alguma forma para diminuir esse peso do Estado no nosso setor e a gente poder assim, ajudar a população como a gente quer. E dá para fazer. A gente já tem estrutura de sobra, né? Eu acho que é questão de realmente tirar esse peso do Estado. Wagner, obrigado aí pelas suas colocações. Eu acho que assim, a gente, inclusive, como aqui temos muitos empreendedores, né, não só aqui presente, como aqueles que nos ouvem, eu acho que é cultural isso, né? O brasileiro ele tem, a gente sempre viveu muito isolado. Então é importante a gente participar desses movimentos, porque quando se junta tem resultado, né? E a exemplo, né, na reforma tributária, você falou, né, PIS/COFINS lá da questão do fármacos, laboratórios e tal, teve o CBDL que foi lá, se juntou com as outras e conseguiram fazer mudanças importantes em relação à tributação. Agora, recentemente, tem essa revisão da RDC que rege os laboratórios, né, já é uma discussão de longa data, precisava, questões das farmácias, etc. A sociedade dos prestadores se reuniu e as associações, aí estamos falando de Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, SBAC, a própria Abramed, Liz Brasil, que está aqui com a gente, para ajudar nesse processo para que a gente não tenha cadeias de valor adicionadas aos custos. Então, acho que assim, cabe a nós também, né, fazer esse movimento, concordo plenamente com você, de a gente se unir cada vez mais e participar desse processo de, eventualmente, fazer a transformação, que é tão importante e a gente é apaixonado por saúde e, como você disse, super fundamental a gente trabalhar nesse aspecto. Bom, agora vamos falar com a Débora, né? A Débora, ela está à frente de uma empresa que todos conhecemos, né? Que é a FIP Medicina Diagnóstica, que é complexa, atende mais de 50 hospitais, milhões de pacientes atendidos, né? Exames e assim por diante. Uma operação bem complexa e filantrópica, né? Ao mesmo tempo com uma qualidade lá em cima. Equilibrar isso tudo, né, dentro do setor, no setor filantrópico, e trazer esse impacto, né, exige aí uma estratégia bem
pontual e bem diferenciada, um foco muito grande nisso. Então, Débora, conta para a gente um pouquinho, dentro dessa sustentabilidade, você está, né, nós estamos conversando aí há muitos anos na FIP, né? E então passou aí por uma transformação bastante grande e tem uma estratégia muito focada na qualidade, na sustentação e o impacto na saúde pública. Sim, eu acho que a palavra, para a gente conseguir tocar essa operação, a gente precisa estar sempre assim, né? Tem que ser arrojado, porque tem que ser criativo, trabalhando com o setor público, com o setor privado, né? A gente trabalha com toda a cadeia aí, fazendo 7 milhões de exames mês. E com tudo isso que já foi falado aqui, né, com todas essas dificuldades do setor, quando a gente fala do setor público, focando aqui na pergunta do Marcelo, a gente não tem muita escolha no desenho do serviço que a gente vai ter que prestar, né? Então, normalmente, quando vem os editais, a gente participa aí das licitações, vem ali, né? Então, os requisitos é aquilo, a gente tem que atender daquele jeito. E para que isso seja sustentável, o negócio, tanto para a nossa empresa quanto para a sociedade, precisa estar bom para todos os lados, né? Então, a gente tem que fazer a conta fechar. Senão, não tem por que ser, né? E aí que carece de muita inovação dentro da empresa, muito conhecimento, um foco muito grande aí, né, na responsabilidade social, no futuro, visão de futuro. Então, a gente precisa, dentro do que foi ofertado, do serviço que está sendo cobrado, às vezes a gente tem soluções que a gente entende até como mais eficazes, prontas, efetivas, e a gente não consegue implementar porque o escopo é aquele. Então, dentro daquilo que está sendo pedido, a gente precisa se reinventar. E aí, óbvio que a gente tem que contar também com parceiros, né, Marcelo? Por exemplo, a gente trabalha há muitos anos já com o sistema Shift, a gente trabalha com o que tem de melhor no mercado, em termos de tecnologia. Qualidade eu nem falo, né? Assim, somos acreditados ONA, PALC. Eu acho que isso é o mais simples para mim, né? Que já estou há 20 anos aí no setor. Isso foi sempre a base da FIP, né? Pesquisa, qualidade. A gente nunca abriu mão. Eu acho que o mais difícil é a gente manter a sustentabilidade econômica, financeira, para fazer tudo isso acontecer dessa forma, né? O Emerson está aí também. Falou do DASA, e o DASA também trabalha no setor público. A FIP hoje é o maior laboratório privado que faz, né? Então, a gente tem muito disso. É o maior laboratório privado que presta serviço para o SUS. Então, é um grande desafio. A gente conta com parceiros que entendam o nosso contexto, né, e que tragam junto com a gente essas soluções criativas. Pensem junto com a gente. Então, para boa parte aí do setor público que eu atendo, eu ainda não consigo, apesar de eu poder disponibilizar meu sistema na ponta para o cadastro ser feito lá, eu ainda não consigo que um modelo com grandes municípios aí que eles façam isso. Então, eles fazem a coleta, eu faço a logística, mas eu trago para cadastrar dentro de casa, né? Eu tenho que fazer isso rápido, mantendo a rastreabilidade da amostra, pensando no paciente. Então, a gente tem que desenvolver soluções aí diferentes do que tem em prateleira para poder atender isso, né? Então, essa semana, só um exemplo prático aqui, a gente ganhou um prêmio, nós recebemos um prêmio aí pela economia de água no setor público, né? A gente, com bioquímica nas unidades satélites, né, nos nossos NTOs que estão dentro de hospitais, o Dante é um deles, a gente trabalha com uma tecnologia de ponta, que é a química seca, que utiliza menos água. Então, falando aí dessa parte, que é uma parte só, né, da sustentabilidade de meio ambiente, a gente economiza aí, dessas instituições, 3 milhões de litros de água por mês, né? Falando aí de 61 unidades, com a solução que a gente traz. E, se a gente está há tanto tempo, a gente ainda está conseguindo esse equilíbrio, né? Que é bem delicado ali de custo-efetividade, mas eu acho que isso acaba sendo muito mais esse movimento. Claro que tudo que vem de fora, todos esses movimentos das entidades nos ajudam muito a avançar com o setor público, que é tudo muito difícil, é tudo muito demorado, tem que passar por aprovação de várias camadas, mas se a gente for esperar por isso, a gente não sobrevive. A gente tem que fazer dentro de casa diferente também, né, todo dia. Então, é muito trabalho com as nossas equipes, com as nossas lideranças, com os nossos parceiros, para que a gente consiga atingir aí esse objetivo. E, claro, acho que o grande impulsionador disso é o propósito, atender, né? Grande parte da população pública entregando um serviço de qualidade,
para nós é um grande orgulho, não é demagogia, mas é um grande orgulho, eu acho que é o que move as pessoas e faz com que os nossos 3.500 funcionários aí, todos os dias, entendam esse propósito e pensem junto com a gente. Obrigado. Realmente é uma instituição que a gente tem muito orgulho, né? Não só de servir, mas como de ver operando, né? Porque muitas vezes a gente olha para a saúde pública, né? E muitas vezes é que a gente tem um problema de acesso, né? Mas tem grandes centros de excelência que conseguem, mesmo com os recursos limitados, através de estratégia, tecnologia, conseguir ter uma entrega de valor de altíssima qualidade e que realmente traz uma sustentação aí para o setor público importante. A gente tinha que ter mais AFIPs, né? Deixa eu só dar um último. E a gente faz isso, a gente não separa as operações do privado e do público. Então, é tudo na mesma, e o que é ótimo seria, né, muito ruim, até financeiramente falando, a gente separar. Então, a mesma qualidade que a gente provê aí para o setor privado, a gente provê pelo público. Então, para o público. Então, é fantástico. Bom, obrigado, Débora. Agora vamos pular lá para a terra do Uber, né? Porque foi inspirado no Uber, né? Que você lançou a telemedicina, não é isso? Mais ou menos? Você sabe que lá tem o Uber Táxi. Tem uma disputa de patente aí até hoje, porque existe o Uber Táxi há mais de 50 anos. Mas eu concordo com o Wagner. Wagner, eu acho que quanto menor o Estado, melhor uma civilização. E com a Débora, a gente já usufrui da FIP lá dentro do Dante Pazanese, e eu vejo esse setor, porque eu tenho um prazer muito grande da idade, porque eu estou com 36 anos de formado, viu, Emerson? Eu estou bem mais... E consegui ter uma experiência no privado bastante interessante, no setor de saúde, hospitalar, e agora no público. Quando eu fui para a fundação, o Fausto Feres me convidou, eu disse, não, está louco, isso aqui é inviável, não quero saber de coisa pública, isso não funciona. E o Fausto Feres, o diretor do Dante, vale a pena depois a gente até chamá-lo aqui, ele tinha um desafio. Eu quero fazer do hospital público uma referência, ele usou até um benchmark do Einstein. Por que não? E aí nós entramos lá em 2017, e está no portal da transparência, como que o grande problema que eu vejo ali naquele ecossistema é o problema do ruído. É muito ruído para pouco sinal. E com a tecnologia, a gente levantou uma bandeira de Dante Digital e começamos a implementar a tecnologia nos setores. E essa implementação de tecnologia, ela começou a tirar ruídos. E são inúmeras soluções de tecnologia, e ao final desse período, ela entrega um resultado. Está no portal da transparência, eu posso falar para vocês, nós entramos com um caixa da fundação zerado, hoje ela tem 120 milhões em caixa e 120 de ativo circulante. E o que aconteceu? Por exemplo, a gente fazia, quando nós chegamos lá, o RH conversava com o financeiro por planilha de Excel. Nós implementamos uma solução chamada AppFlux. Eu tenho conflito, porque a gente investe na AppFlux, faz Process Mining. E com o Process Mining, ela começou a organizar inteligência artificial de dados e de processos. Aplicando, eu tirei 18 profissionais do setor e trouxemos à transparência fenômenos lá que são impublicáveis. Impublicáveis, o que acontecia. Foi um exemplo. No centro cirúrgico, é um hospital muito complexo, ele faz transplante cardíaco, é o maior hospital de cirurgia cardíaca da América Latina, é o maior hospital de intervenção de cirurgia cardíaca pediátrica, e implantamos uma outra operação de inteligência artificial em anestesia, a Anestec. Ela reduziu o tempo de circulação extracorpórea, impactando em mortalidade, melhorou a rotatividade do centro cirúrgico, melhorou a produtividade com o mesmo número de salas, inteligência artificial na veia. O RH era uma dor de cabeça, a gente tinha uma dor de cabeça terrível. Eu achava que esse negócio de saúde ocupacional era para acabar com os CEOs. Fechamos o RH e colocamos uma operação chamada SALU, de inteligência artificial para gestão de saúde ocupacional. Fechou o RH, vocês vão lá ver o resultado da operação de saúde ocupacional. Tínhamos um problema do ciclo, apesar de ser hospital público, e a gente fez isso no privado,
tinha um problema no ciclo da conta, porque você tem um teto MAC, você tem um FAEC, de acordo com o tipo do paciente, ele entra num tipo de orçamento, fechado, aberto e tal. Implementamos uma outra tecnologia, chama Cycles, ela faz o ciclo da conta com inteligência artificial. Economizamos na hemodinâmica R$4 milhões num ano. Por quê? Só porque não tinha conciliação da conta do paciente. A coisa mais simples do mundo era ticar se o paciente era agudo ou crônico. Saía errado. 4 milhões na hemodinâmica. Então, dentro desse contexto, implementamos inúmeras soluções digitais numa estrutura pública e conseguimos melhorar a eficiência. Mas aí o resumo da ópera é o que a gente vem falando aqui. É possível ter uma operação pública eficiente, imagina a privada. Quanto mais você tira governo, e como a fundação ela é de direito privado, o Estado, é preciso a gente reconhecer isso, o Estado dá muita liberdade para a fundação. Ela praticamente assume os contratos. Nós temos contratos com o Estado para fazer as gestões das UTIs, do centro cirúrgico, etc. Então, ele deu liberdade para o privado. Mas o recado final que eu queria passar é esse, é que a tecnologia, eu acho que o mundo acabou em 2022, ele está sendo reeditado, depois da generativa, ele está sendo reeditado, ele acabou. Quem não entrar nesse setor já está extinto, eu acho que o Homo sapiens foi extinto, nós estamos hoje com Homo digitus, quem não sofrer essa mutação está fora do mercado. Não precisa nem fazer pergunta, hein? Você me facilitou a vida aqui hoje. Não, que isso. Obrigado aí pela contribuição, né? Falou até de Harari, Homo Deus, né? Tem que... Você leu? Sim. Bom, obrigado pelas contribuições. Eu também acredito que a tecnologia, ela realmente pode ser um grande aliado aí das nossas soluções, tanto de... Quando a gente fala também de sustentabilidade, a gente fala de desperdício, né? E muito você falou de água, você falou de desperdício na hemodinâmica, né? E a gente sabe o quanto tem de desperdício de energia gasta, que a gente poderia estar gastando em atender mais pessoas e ser mais efetivos e trazer, como você colocou, sustentabilidade financeira. E eu acredito muito nessa questão tecnológica. E aí, juntando com essa pergunta para o Emerson, né? O Emerson teve à frente aí, né, de várias transformações, estratégias, um grande grupo, né? E muita coisa acontecendo, né? A gente sabe que também a tecnologia, tem uma frase que uma vez eu fui num evento, adoro em evento, né? Então a gente sempre vê as pessoas, aprende muito, que falava que, tudo bem que naquela ocasião falava de software, né? A gente está falando hoje de tecnologia, né? E tinha um primeiro slide assim falando que software não é mágica, ou tecnologia não é mágica, né? E aí depois, numa outra palestra, eu fui acrescentando, eu falei, por que já que a gente fica pensando que tecnologia é mágica, né? Talvez seja por causa lá da Odisseia no Espaço, né? 2001, que foi construído em 68, né? Então a gente ficava imaginando, mas a gente está vivendo aquilo tudo. De todo jeito, é muito importante alinhar com a estratégia de negócio, né? Existem várias pesquisas que falam que a gente consegue capturar valor de uma tecnologia, está intrinsecamente ligado à maturidade organizacional e estratégica das organizações, né? E aí, por conta da sua trajetória, do tamanho, né, dos projetos, etc., etc. e tal, que você pode trazer de contribuição na tua experiência, né, desse alinhamento estratégico tecnológico para realmente a gente capturar o valor adequado da tecnologia e trazer essa sustentabilidade? Bom, obrigado, Marcelo. Acho que, primeiro que a gente, como toda transformação na indústria da saúde, é muito louco, né? Porque é uma das indústrias, um dos maiores indústrias do planeta, né? Alguns trilhões de dólares envolvidos. Ao mesmo tempo, é uma das indústrias mais ineficientes, menos aderente à tecnologia. Então, é uma conversa de maluco, né? Você não consegue entender como assim. Eu recebi uma mensagem hoje de um colega, mas por que você acha que ainda tem tanta ineficiência, né? Assim, por que a gente consegue fazer o check-in do avião lá, hoje em dia, nem passando mais no totem, e a gente não consegue fazer o check-in num laboratório, né? Por que um paciente vai fazer uma cirurgia eletiva que eu já sei entre 60 e 90 dias antes, e ele tem que chegar 4 a 6 horas antes do procedimento
para preencher alguns papéis, assinar alguns papéis. Então, é uma conversa de maluco isso, né? Na DAS, a experiência que a gente teve foi só uma experiência, com erros e acertos. Para mim, o primeiro ponto é assim, isso vale para uma empresa que hoje fatura uns 16, 17 bilhões e vale para o seu consultório. Primeira coisa, assim, o que você quer para o teu negócio? Quais são os valores que são importantes para o teu negócio? Então, tecnologia é um meio só. O que é importante para o teu negócio? Sustentabilidade e uma experiência boa para o teu cliente. Então, se o negócio é sustentável, ele encanta as pessoas. Putz, vai dar certo. Sem tecnologia é muito difícil fazer isso, porque não escala. Então, isso vale para o teu consultório e vale para uma empresa gigante. Então, na DASA, existia o buy-in dos controladores. Então, o Edson sempre foi um cara doente por duas coisas. 3, na verdade. Pessoas, né, ele botava no crachá dele gerente de pessoas. Segundo, tecnologia. Em 2014, a gente trouxe o CIO do Itaú para ser do conselho da companhia, porque vinha uma transformação e a gente não sabia nada o que fazer. E a terceira era marketing, porque no sentido dele é assim, se você não investir para mostrar para as pessoas o que você está fazendo, de nada adianta. Então, o primeiro ponto é isso. Aquilo que você vai fazer, a transformação que você vai fazer, é algo que tem o buy-in do controlador, do dono, ou é só para aparecer no jornal? Segundo, isso tá na cultura da empresa, está lá nos valores, isso é importante. Porque também não adianta, se o controlador quer e isso não vai para a rua, não adianta. O terceiro ponto as lideranças da companhia estão compradas com isso. Então, sempre voltando para o consultório, por que isso funciona para uma clínica? O teu gerente lá da clínica, ele é um cara que tem essa visão, ele está alinhado com você, essa cultura que você quer, de uma sustentabilidade, em parte pautada por tecnologia, ele é um cara que tem essa visão ou não? Né? Não adianta contratar habilidade e não ter cultura, não vai funcionar. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. E liderar em saúde não é um desafio fácil, né? Porque saúde tem 4 particularidades para o líder que é diferente de qualquer outro setor. A primeira não existe liderança em saúde sem propósito, porque é um business de longo prazo, não faz resultado em trimestre. Então, eu contratei, quando a gente montou a área de marketing digital na DAS em 2015, contratei muita gente de banco, né? Banco era evoluído, e eles falaram, não, porque eu sou uma pessoa de propósito. Eu falei assim, meu amigo, você trabalha em banco, você vai me dizer de propósito? Aqui salva a vida, cara. Então, assim, quem não tem isso na cabeça, o voo é de galinha, né? Segunda coisa que é muito complexa em saúde, que tem a ver com a sustentabilidade, a gente tem 3 clientes em geral. Né? Se a gente pegar o prestador, por exemplo, né, uma Débora, a gente tem o paciente, que quer o melhor serviço. No NPS do Alta, que hoje eu considero o melhor laboratório em termos de experiência do paciente do Brasil, o item número 1 de encantamento é o café da manhã. O número 2 é o estacionamento. Ninguém fala da punção. Então, o paciente quer serviço. O que o médico quer? Tecnologia e qualidade. Né? O cara quer que ele manda lá o exame dele seja o melhor. Tem a máquina de 3 Tesla, etc. E o que a operadora quer? O menor custo possível. Então, essas 3 coisas não conversam. Então, é desafiador você equilibrar isso. Né? O terceiro desafio da saúde é que os nossos erros causam mortes. Olha a história lá do laboratório lá do Rio. Para quem entende de laboratório, né, Débora? Isso é clássico. Controle de qualidade tem custo. Parar a máquina para passar o tubinho lá que controla tem custo. Então, é fácil, você passa. Você não passa todo dia, você passa uma vez por semana. Está lá o resultado. Então, o que eu falo assim, a decisão na saúde, a decisão do líder, ela tem derivada de 2ª, 3ª e 4ª ordem, que se você não entende do negócio, você vai fazer besteira. E o 4º item, que para mim são especificidades da saúde, é a gestão de superespecialista. Uma vez, eu estava numa palestra aí de um guru de liderança, que estava falando sobre especialista, ele falava que liderar médico é ser pastor de gato. Você acerta um aqui, escapa um aqui, você acerta aqui, escapa aqui. Super especialista não aceita comando e controle. Ele tem que participar da decisão, ele tem que estar junto no jogo, ele tem que ajudar você a construir. Então,
essas particularidades conversam com sustentabilidade, conversam com como se vai fazer a transformação tecnológica, porque isso é cultura. Está no livro esse negócio, está no PowerPoint. Eu vivi isso lá. A gente chamou a Amazon para ensinar a gente, para ficar ensinando os colaboradores, para mostrar que isso é importante. Então, sem dúvida, você não consegue escalar coisas simples, né, em relação à tecnologia. O que para mim, aqui tem um shift aqui, exatamente como meu guru aqui falou. A generativa transformou completamente esse jogo. Até 1 ano, 2 atrás, qual que era a grande... Por que assim, a gente investiu bilhão na DASA, no NAVE e afins? E não funciona como a gente imaginava. Por quê? Um dos grandes concorrentes, um dos maiores grupos do setor, há 1 ano atrás, no evento da ANAP, o CIO, né, o diretor de tecnologia dessa empresa, perguntaram para ele assim, qual era o foco dele em relação à transformação digital na empresa dele. Ele falou assim, cadastro. É uma encrenca esse negócio aí. Né? Quando eu assumi os hospitais, eu falei, bom, a turma gastou um monte de dinheiro lá em diagnóstico, fazendo essa transformação, acertaram tudo, agora eu vou simplesmente virar para o hospital. Esquece, tudo do zero. Cadastro todo diferente. Tanto que eu desisti, botei um monte de concierge e vamos fazer navegação com concierge, porque não vai dar tempo aqui. Então, o que muda? Por que muda agora o processo com IA generativa? Essa história de estruturar dado, de não sei, acabou, não tem mais. Qualquer pessoa aqui com ChatGPT monta um chatbot em 5 minutos. Eu estou fazendo um curso em Harvard, esse ano, no início do ano, eles mudaram a grade do curso, no meio do curso, dada a velocidade de IA generativa. Então, o que eu acho que é a grande transformação que a gente vai ver? Até então, essa grana que custava fazer essa transformação, por conta de todo um passado complexo que a saúde tem, ela muda completamente. Então, não vai mais precisar trazer a Amazon. Só que é onde que eu acho que a gente está comendo um pouco de bola. A gente está olhando muito para a IA generativa, para fazer diagnóstico mais rápido, para fazer a navegação. Meu amigo, faz eficiência de back-office, elimina o RH, como ele falou. Não existe talent search hoje com IA generativa. Não existe isso. Isso é tudo automatizado. Então, você elimina no mínimo 40% do teu custo de RH hoje com ferramentas básicas e não precisa de um cara da NASA para fazer isso. Então, não estamos vendo isso ainda, né, porque está muito rápido, mas eu acho que aqui a gente está bem atrás da velocidade que a gente vê fora do Brasil em relação à adoção da IA generativa, mas, para mim, essa é a grande transformação que vai fazer da velocidade para o que a gente precisa. Mas, em resumo, número 1, a instituição tem que querer, os donos, os controladores, os acionistas têm que querer. Segundo, quem vai implantar, a liderança tem que estar alinhada com isso. E aí tem que fazer a transformação cultural da turma, porque não é simplesmente colocar uma ferramenta lá, é mudar a cultura. A gente fez, por exemplo, quando a gente fez o NAVE, só para vocês terem uma ideia, o paciente recebia todos os seus resultados no celular, em casa. Muita gente ia para a unidade, fazia fila, pedir para imprimir o exame. É cultura, leva tempo. Né? Então, é uma transformação que a gente vai ver nos próximos anos. Obrigado aí pelas contribuições. Eu também concordo com você que na saúde ainda a gente vê, principalmente falando de IA, né, tentando buscar lá a questão do diagnóstico. Eu acho que tem que continuar, eu acho que é um horizonte que a gente vai chegar lá, mas a revolução da produtividade, se bem usada, eu acho que a gente vai conseguir avançar muito no ponto, não só nas organizações de saúde, que tanto precisam, né, mas em todas as organizações. E aqueles trabalhos bem repetitivos realmente vão ser... a gente vai ter um potencial muito grande se a gente explorar. Eu também corroboro dessa tua fala aí, que eu acho que a gente tem que olhar para isso com soluções. Né? Agora, vamos para o Dr. Consult, né, que a gente sabe o papel e a importância, e todo mundo acho que conheceu, que foi um boom, né, uma proposta de atender aí, de ter acesso, né, eu acho que essa foi o início, né, num B2C, e hoje, agora, inclusive, recentemente, está expandindo para um B2B, e expandindo e fazendo transformação de negócio, provavelmente dentro de uma estratégia de sustentabilidade. Né? Conta um pouquinho para nós essa experiência, esse avanço, como é que isso se conecta com isso que a gente está falando e a tecnologia. Vamos lá. Bom,
Sim, sustentabilidade, mas necessidade. O mercado de saúde, complementando até um pouco, privado principalmente, ele não é um mercado só da saúde suplementar e da saúde dos grandes prestadores. O mercado hoje, o custo saúde Brasil, que beira os 1 trilhão, a gente tem 250 bilhões hoje dentro da saúde suplementar, 250 bilhões na saúde pública, e você tem quase 300 bilhões em saúde out of pocket. Então, acho que a composição hoje do dinheiro de saúde, ela mudou bastante. Tá? E um dos maiores erros que ainda existe, e eu falo porque eu vivi esse erro, assim como o Emerson viveu, trabalhando em empresa grande de saúde suplementar, é que quando você está no suplementar, você está vendo só 25% da população que tem 250, mas tem 100 milhões de brasileiros que estão gastando 300, da forma que eles querem. Então, quando você soma a saúde privada no Brasil hoje, ela beira quase os seus 600 bilhões, que são gastos por ano, tá? Que ele traz hoje uma maior ineficiência do que vocês imaginam, porque no nosso setor, por exemplo, que é o setor de acesso, não é só, você não serve só o brasileiro que não tem acesso ao SUS. Você serve, inclusive, o brasileiro que tem saúde suplementar. Porque a ineficiência da cadeia ela está tamanha, e a questão da ineficiência, concordo, ela tem um regulatório que é muito forte, mas é porque saúde virou finanças. Então, quando a gente passa a discutir o cenário de saúde através de resultado EBITDA e múltiplos de empresas de capital aberto e públicas, a gente começa a ir para um caminho que é um caminho muito perigoso, porque é a saúde e a longevidade e a sustentabilidade do setor, porque todo o restante está abaixo disso. Porque hoje as maiores empresas elas são públicas. Todas elas respondem para investidores, que são investidores diversos, nacional e internacional, onde a maior parte das empresas de capital aberto hoje tem, no mínimo, 30% de investidores estrangeiros que investem no Brasil, pelo risco Brasil, pela oportunidade que o Brasil tem, mais pela oportunidade que eles têm de retorno. Tá? Então, a discussão é uma discussão financeira. Porque em nenhuma empresa de capital aberto você vai ver ali o resultado assistencial que sustenta o resultado financeiro que se pratica. Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas que gera uma oportunidade para quem está trabalhando em acesso, e eu particularmente, depois de uma jornada incrível e muito bacana em empresa de capital aberto, empresa em operadora de saúde, eu acho que trabalhar com acesso está muito na minha fase de propósito de poder devolver um pouco do que eu aprendi de uma outra forma. E o que faço, inclusive com o próprio Roberto, do que invisto na pessoa física, é tudo em acesso. E por quê? Porque a população quer. O Doutor Consulta ele foi uma tese que o Tomás criou, mas ele evoluiu, não é porque o Tomás foi muito bom, ele foi excelente. Só que mais do que ele foi excelente, é uma necessidade populacional que ninguém está prestando atenção da forma que deveria estar sendo prestada. Então, você tem hoje Doutor Consulta, você tem Cartão de Todos, você tem empresas como o Doutor Consulta que estão espalhadas no mercado, você tem inúmeras clínicas que estão sendo criadas, justamente porque a ineficiência do sistema, ela está fazendo a população buscar o que eles querem. O que eles querem é tempo. A qualidade ela é de suma importância, mas o problema é que o tempo, somado ao que a gente tem hoje de agilidade de hipótese diagnóstica, traz um impacto emocional hoje para o brasileiro, que ele quer uma resposta de curto prazo. E ele vai para o plano de saúde, a consulta que ele vai ter com o especialista vai estar em 14, 21 dias. Tá certo? Ele vai para o SUS, ele não vai conseguir, ele consegue um generalista, ele não vai conseguir passar por um especialista para dar resposta para ele. O que ele faz? Ele vai onde ele pode e consegue pagar. Então, acho que aqui é onde nasce o B2B, porque o que aconteceu para nós, quando a gente começou a ver isso no B2C, e isso não é um achismo, são dados que a gente tem para poder explorar, você começa a ver e receber e-mails na tua cadeia de B2C, de empresas, pequenas empresas, querendo solução B2B, cara, você tem que ouvir a população. E o problema é que a gente ouve o empresário, a gente ouve o investidor, mas a gente não ouve o que a população está falando. E é fácil ouvir o que a população está falando. É só entrar no Reclame Aqui de todas as empresas de saúde, das piores para as melhores, que vão ver o que a população está falando. Né? E aqui, a decisão da gente entrar no B2B foi por conta disso. A gente ouviu a população. E o que a população quer? 160 milhões de brasileiros, dos 160, 140 nunca tiveram contato com saúde suplementar e não sabem o que é ter um plano de saúde. Então, para quem tem um plano de saúde, que era o meu caso, e que trabalhava em operadora de saúde, era uma visão muito míope. Eu estou reaprendendo o que é saúde, inclusive. Porque quando você vê a saúde na ótica de quem sempre teve, ou de quem sempre foi provedor de saúde para a população como um todo, cara, você acha que aquela é a tua solução. Senta,
numa recepção do SUS e conversa com quem nunca teve saúde suplementar. A expectativa é totalmente diferente. E a gente está tentando massificar a solução dentro de uma única e exclusiva solução, que é o maior equívoco que um país pode cometer. E a gente tem exemplos hoje, mundo afora, que trazem essa experiência para a gente, que estão rediscutindo saúde, né? Não é porque eu sou descendente de japonês, mas vocês, não sei se acompanharam o que Tóquio está fazendo por conta da longevidade, reduzindo a carga e a jornada de trabalho feminina de 5 para 4 dias por semana, para que eles tenham mais tempo de criar filhos e ser mais longevos. Isso é uma decisão, que é uma decisão de um país que vai impactar onde? Na longevidade do país. E do sistema de saúde por trás, que está pesado e que tem grande chance de ser desonerado por menos burnout dessa população feminina. Então, está acontecendo um monte de coisa, mundo afora, está acontecendo um monte de coisa no Brasil, mas a gente continua falando as mesmas coisas e ouvindo as mesmas pessoas. É aí que está, acho que, o grande equívoco que a gente tem hoje como oportunidade para a gente trabalhar o setor de saúde. E trabalhar o B2B para a população de acesso, dentro dessa necessidade que a gente começou a perceber, está sendo um aprendizado. Está sendo um aprendizado por quê? Porque modelar produto e Product Market Fit, hoje, em 2024, com a quantidade de informação que essa população recebe, é uma coisa muito difícil de você conseguir fazer. Muito difícil. Porque todo mundo quer a sua maneira. Só que quando a gente vai para a população que nunca teve um plano de saúde, é impressionante. A padronização da expectativa de saúde desses caras é muito bacana. E o que eles estão pedindo é muito menos do que todo mundo está querendo oferecer. Porque o pouco que eles já têm hoje, para o médio que eles têm uma vontade de ter, não é impossível da gente fazer. E é o que a gente está fazendo dentro do B2B. A gente não vai fazer um B2B para enterprises, para grandes empresas, como eu costumava trabalhar, para grandes varejistas, né? A gente tem um cenário, que não é só um cenário regulatório, mas a gente tem um cenário também sindical, onde você tem obrigações sindicais hoje ancoradas, que é muito difícil de você vencer. Então, o nosso B2B é para quem? É para o pequeno empreendedor, é para o dono da padaria da esquina, é para o dono do bar, é para o pasteleiro, é para todo mundo hoje que tem 4 ou 5 funcionários, que é impactado pela falta de acesso, pela demora, pelo tempo, onde esse funcionário fica muitas vezes 2 horas, 3 horas, um dia numa fila para ser atendido. E ele é força de trabalho de um pequeno empreendedor, que daí o que ele tem que fazer? Ele vai para a barriga no balcão e ele perde receita. Então, a cadeia improdutiva, ela gera, inclusive, um impacto econômico, de saúde, ela gera um impacto econômico muito grande para nós hoje. E a população começou a falar. Então, a gente começou a explorar isso num produto mais simples, que, assim, o nosso produto B2B hoje, ele é o produto B2C massificado, com alguns benefícios a mais para o próprio empreendedor, para ajudar ele ter um RH, porque esse cara não tem um RH, ele é dono, geralmente, né? Ele é informal e ele não tem como gerir essa galera dele. E a gente ajuda ele a gerir isso. É essa a diferença que a gente está fazendo hoje. Então, a sustentabilidade que a gente vê, né, para essa cadeia do pequeno, principalmente, empreendedor, que representa 160 milhões de brasileiros hoje, que estão tendo acesso à forma que eles escolhem, eu acho que é a grande oportunidade para a gente explorar e, obviamente, né, revisitar coisas do passado, como as nossas leis, porque a 9656, quando ela foi criada, ela não contemplava uma evolução tecnológica, farmacológica e de custos de saúde. O rol de procedimentos, que ele é impactante, ele sim, ele poderia ter sido feito de uma forma diferente, eu acho que muito mais participativo, coisa que foi durante um tempo e que depois mudou. Tá? Mas o problema é que a gente tem uma outra lei, chamada 8080, que ela fala que a gente tem que ser complementar. E que ela não é acionada e ela não é ativada, porque a suplementar ela é uma coisa, a complementariedade é outra. E o sistema privado, que hoje corresponde a esses 300 bilhões de custo que a saúde tem hoje, né, que é uma oportunidade, ele está dentro dessa complementariedade. E eu acho que trazer esses 300 bilhões para os 250 bilhões de quem comanda a saúde hoje, talvez seja o maior risco da gente colocar a saúde do nosso país para baixo. E ao invés da gente ir para uma solução, a gente começar a ver realmente esse sistema naufragar. Então, existe uma oportunidade de sustentabilidade de setor e de sistema que envolve público-privado, mas não o privado tradicional. É o privado que eu acho que é hoje majoritário, inclusive em custo, e o próprio cliente, através das entidades, como o Senacom, e entidades que defendem o paciente da saúde do povo brasileiro.
Obrigado pelas contribuições aí. É sempre bom ouvir todo mundo, né? E daqui a gente tira um monte de insights. E parabéns aí pelo posicionamento, né, da companhia nessa questão do acesso, que realmente é uma visão que vocês começaram, né? Não, outras iniciativas existiram, mas a gente sabe aí do êxito, né, do Dr. Consulta e agora as novas estratégias. Bom, a gente não tem muito mais tempo, então, nesses últimos 10 minutos aqui, para a gente cumprir o prazo, eu vou pedir para que cada um, então, deixe uma mensagem, né, final sobre visão, sobre tecnologia, sobre sustentabilidade, tanto do ponto de vista para empreendedores que aqui estão ou estão nos ouvindo, que buscam trazer soluções para os prestadores de serviço. Aqui a gente tem a maioria prestadores de serviço, embora muitos investidores ou iniciaram projetos de tecnologia, para o nosso público que está nos ouvindo aí de mensagem de sustentabilidade e foco aí para 2025. Agora não dá para falar mais em 10 anos, 3 anos, essa coisa de planejamento estratégico, né? Não mudar a grade lá, a sua? Então vamos tentar 2025, né? Eu acho que todo mundo aqui falou muito bem, aprendi muito aqui hoje. É sempre bom estar com pessoas que têm ideias distintas, outras visões, né? A gente sempre fica no nosso pedaço e às vezes não consegue enxergar outras oportunidades. Eu acho que o que o Botelho falou é a mensagem final. Mudar uma estrutura cultural e governamental é muito mais difícil. Estão tentando fazer isso há 500 anos e ainda não conseguimos. O que pode ser feito, que está na nossa mão, que a gente consegue controlar hoje, é a tecnologia. Se a gente não consegue tirar o pé do estado do nosso pescoço, a gente consegue ganhar eficiência. E eu acho que a melhor forma, a mais fácil hoje, com a inteligência artificial, é tecnologia. Eu acho que a gente pode ter um ganho de produtividade muito grande e aí tem uma margem que a gente consiga absorver. Eu acho que isso que você falou da mudança que teve depois da pandemia, eu acho que assim, quem não tiver antenado em tecnologia, não utilizar a inteligência artificial, inclusive colocar os colaboradores aprendendo isso, desmistificar isso dentro da empresa, porque hoje está todo mundo com medo da inteligência artificial, receio, né? Eu vou perder meu emprego, eu vou perder meu espaço. E, na verdade, é o contrário. Eu acho que ela vai potencializar a inteligência humana muito. É isso. É você ter como ganhar velocidade em vários processos, em várias coisas que antes eram muito caras ou que você precisava muito do super especialista. Ele falou bem do super especialista aí. Esse super especialista está um pouquinho ameaçado agora com essa questão da inteligência artificial. Talvez isso ajude a gente, né, nesse sentido. Então, acho que a grande mensagem, acho que é a tecnologia que a gente tem que investir. Não tem outra saída. E sem perder a essência. Eu acho que isso que foi falado aí do Massamore, né? Eu acho que a saúde, você falou, foi brilhante. Isso eu tenho falado para algumas pessoas e é legal ouvir outras pessoas falando isso. Existe um equilíbrio na saúde importante. Tem que ter o lucro, o EBITDA, tudo, para ter a sustentação. Não é que nós somos socialistas, não é isso. Mas a questão do paciente, esse resultado com a qualidade de longo prazo, isso não pode perder esse foco, porque aí você perde a essência do negócio, né? E saúde tem essa particularidade. Então, acho que essas são as duas mensagens que eu deixaria. A gente não pode perder a essência do que a gente faz, sem perder o foco no resultado, mas a questão da tecnologia ela é primordial. Sem isso aí, não tem como permanecer. Que aula aqui, hein? Que painel de responsa. Muito bom aprender aí com vocês. Então, a gente falou aqui de regulação, das mudanças que a gente precisa, né? Acho que foi unânime. Falamos muito de tecnologia, várias aplicações no core, como foi falado ali no início, pelo Dr. Roberto. Gasparetto falou de back-office, porque é algo que a gente não olha e precisa olhar, e tem tecnologia aí para isso, né? Então, é como a gente também, todo dia, faz esse exercício de olhar para o todo, né? Não manter aquele olhar viciado. Shibata falou aí de inovação, tecnologia trazendo soluções para dar acesso, né? E acho que, eu não vou falar mais do mesmo, eu acho que algo que também a gente precisa trabalhar muito, pensando em sustentabilidade, para a nossa cadeia de saúde, é a educação na prevenção, né? Coisa simples, sabe? O básico, assim, parece simples, mas não é. Desde a escola,
a educação para a prevenção, porque hoje a gente trata mais a doença, né? Olha o custo que isso traz para o setor. Então, acho que, só para fechar algo que talvez a gente não tenha colocado aqui ainda, é não perder o foco das mudanças que a gente precisa fazer de cultura para a prevenção. Também, acho que eu primeiro, de novo, agradecer. Mas eu acho que para a gente mudar, para a gente chegar onde a gente quer em sustentabilidade, ousadia. Eu acho que tem a tecnologia, tem tudo que tem que ser feito, mas atitude e ousadia é uma coisa que a gente tem que ter. O que eu mais tenho ouvido nos últimos tempos é, puxa, nunca dá, esse país não vai para frente, as coisas não vão, mas eu acho que tem que começar. Então, eu acho que o Brasil não vai mudar em uma geração. Eu gostaria muito que meus filhos pudessem ver tudo que a gente está fazendo e o que a gente está discutindo, né? Cada dia que passa eu trabalho mais para que eles vejam, porque eu tenho certeza que eu não vou ver. Mas o fato é que, mesmo eu não vendo, eu acho que a gente tem uma possibilidade de iniciar para que as gerações futuras possam ter isso. Eu acho que a maior parte das pessoas que estão discutindo ainda o setor não estão dispostas a fazer isso acontecer. Então, eu acho que, para nós, o mais importante é isso. Cada um no seu ecossistema, cada um no seu ambiente, comece. Seja com tech, seja com uma atitude, seja com uma mudança de cultura, com uma evolução, mas tem que começar. Porque ficar discutindo, chorando pelo passado, não vai construir a tela em branco que a gente tem pelo futuro. Então, eu acho que assim, nós somos um país riquíssimo, inteligente e de pessoas brilhantes, onde a gente só tem que fazer a decisão certa e começar a praticar o que a gente acredita. Eu acho que, com tudo que foi discutido aqui, e principalmente com a tecnologia, tá, a gente só vai precisar desse pequeno detalhe, que é a gente ter a atitude certa e, no tempo certo, começar. Eu acho que a gente já passou do tempo, então, assim, que todos comecemos a fazer algo diferente para que realmente a gente possa ter uma saúde melhor. Boa, massa. Bom, a gente está falando, quando a gente fala de saúde, a gente está falando de uma indústria relativamente jovem, né? Relativamente não, jovem. O primeiro IPO da saúde foi em 2004, foi a data, tem 20 anos, é muito pouco. Esse ciclo fez com que não desse tempo de a gente formar líderes suficientes para um negócio que explodiu de uma hora para outra. Em 2020 ou 2021, a lista da Forbes, lá das famílias mais ricas do Brasil, dos 10 primeiros, 4 eram de saúde. 40%. Ou seja, é um mercado gigante, é um mercado que tem oportunidade, e esses 4 só mexiam com a metade do 300, né, massa. Então, mas aí vem uma pandemia que muda completamente a dinâmica do setor. O que eu vejo para frente? Primeiro, concordo com massa, é meio doído isso aqui, mas quem nos trouxe até aqui não vai levar a gente para onde precisa, porque dói, mexer dói. E quebra as empresas, às vezes, até mexer, que é um setor desafiador, né? O que eu vejo como caminho? Primeiro, uma coisa que vai começar a voltar agora, empreendedorismo. Em vez de olhar para essas coisas gigantes, não sei o quê, meu amigo aqui da Finex, que olhou para uma pequena parte da dor de hospitais, mas que provavelmente é um negócio gigante para ele e que resolve uma dor que virou gigante do outro lado aqui. Então, assim, o empreendedorismo é uma das chaves para a gente chegar lá, né? Veja o Doutor Consulta e veja tantas outras iniciativas. Mas qual que é, que eu falo sempre para os empreendedores, assim, resolva a dor de alguém, não a sua. Senta com o teu cliente, entenda o que eu quero, não entende o que você quer fazer, né? O Product Market Fit que o Massa falou. Então, para mim, essa questão do empreendedorismo é uma das soluções. Porque a turma que está sentada lá, nas cadeiras grandes, não vai conseguir fazer. Está cansada também. Não tem mais ferramenta. E a segunda coisa que tem a ver com isso é a questão da liderança e do protagonismo dos profissionais de saúde. Eu duvido que a decisão de reduzir o controle de qualidade do laboratório lá do Rio veio de uma enfermeira ou de um médico. Duvido. Porque o profissional tecnicamente formado em saúde, ele tem isso no DNA dele. E ele vai buscar a solução para ter eficiência, mas com ferramental técnico. Então, os profissionais de saúde, do ponto de vista técnico, têm que começar a assumir protagonismo na coisa, senão vai ficar de passageiro. E aí não pode reclamar se não tiver o equilíbrio financeiro de qualidade. Se você tem conhecimento técnico, você consegue fazer. Se você não tem, você vai
para a questão financeira. Então, para mim, empreendedorismo e liderança são os caminhos para a gente chegar lá. Que mesa fantástica, né? E eu uso o recado da mesa para me inspirar para esse minuto final. Eu traria duas palavrinhas. Uma vez o Pedro Bueno me convidou para um café com o Steve Kotler e o Yuval Harari. Olha que coisa espetacular, né? O Steve Kotler escreveu o Abundance e escreveu também Stealing Fire. E o Harari tinha acabado de soltar o 21 lições para o século XXI. Aí no Abundance, o Kotler fala, e é o que a gente está vendo, a tecnologia, na época, a convergência digital, e agora a generativa, vai gerar 6 trilhões de dólares. Então, nós teremos uma abundância de recurso. Abundância, porque ela vai gerar riqueza. E o Harari, num fórum que eu vi ele discutindo esses temas, resume uma palavrinha, uma palavra só. Ele falou colaboração. E para dar um exemplo de colaboração, eu não saio dessa mesa sem pegar o contato de todos vocês, porque tem coisas que eu estou fazendo que você não faz na sua base e que eu posso lá colaborar e aumentar a riqueza do que você não está explorando. Então, com essas duas palavrinhas, a gente entender que vem muita abundância da generativa, muita abundância. Se a gente souber explorar a abundância que cada um de nós tem na colaboração, eu acho que o Brasil dá um salto, e isso não é opinião minha. O cara que escreveu as diretrizes de AI para o governo brasileiro, o Rodrigo Mazzini, ele faz AI da Disney. Ele falou que o Brasil pode se destacar se ele aproveitar essa janela de oportunidade da AI generativa, especialmente pela energia. Então, colaboração e atenção para a abundância. Bom, realmente uma mesa fantástica, muito obrigado, né? Foi um prazer, nós estamos aí há poucos segundos. Grandes lições, grandes experiências, grandes insights. Eu acho que essa questão da colaboração, né, da inteligência coletiva, que eu falo também, ela é fundamental. E esses momentos que a gente tem aqui nesses eventos são fantásticos. Parabéns aí, Fernando, de novo, por estar colocando pessoas assim brilhantes. Para mim foi uma honra estar aqui, aprendi muito hoje também. E corroboro aí dessa questão de ser ousado. Eu acho que é uma fala legal, a colaboração fantástica, né? Produtividade e tantos outros temas que a gente viu aqui, porque a gente tem, como muito bem colocado pelo Wagner, né, a gente tem uma demanda que não é um problema, né, não é um setor que vai não ter demanda, né, a gente só vai ter uma demanda crescente. Então, tem demanda, tem dor e tem tecnologia, junto com ousadia, pode trazer aí grandes impactos do setor de saúde que a gente tanto precisa. E parabéns aí pela trajetória de todos dentro das empresas, das companhias e do setor. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigado.